Olá, galerinha do sétimo ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e agora nós estamos iniciando mais um volume do nosso plano de estudos tutorados, o PET, agora volume 4. Iniciando então a semana 1, nessa semana nós vamos falar sobre queimadas, e esse conteúdo você encontra nas páginas 25 a 28 do PET. Então vamos iniciar lendo o texto que o PET traz nessa primeira semana. O título do texto é Queimadas agrícolas provocam prejuízos ao solo e à produção. Utilizada para limpar e preparar o solo para o plantio, a queimada ainda é uma prática comum entre agricultores, principalmente entre aqueles com menos recursos financeiros. Então, geralmente os agricultores utilizam as queimadas, eles utilizam o fogo para poder limpar o solo, eliminando matos, arbustos e até mesmo árvores, florestas que estejam ali naquela região em que ele pretende iniciar uma plantação. É uma prática bastante comum entre os agricultores porque é uma prática rápida, prática, né, e barata. Mas nós vamos ver através da leitura deste texto que as queimadas não são muito interessantes. No entanto, usar o fogo com esses objetivos não traz nenhum benefício ao produtor. Pelo contrário, esta prática primitiva causa danos ao solo e aos demais recursos naturais. É o que explica o coordenador substituto de manejo sustentável dos sistemas produtivos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Luiz Novaes de Almeida. Agosto tem o maior índice de registro de incidências de queimadas no país. Mas o porquê disso? Porque agosto, nessa região entre julho, agosto, setembro, são épocas em que não se chove, né? São épocas de estiagem. Então, devido a isso e ao aumento das temperaturas que começa a acontecer no mês de agosto, entre agosto e setembro, facilitam, né, o surgimento de focos de incêndios e incidências de queimadas. Então, quando esses agricultores eles utilizam a queimada para poder limpar ali as regiões, né, onde eles pretendem plantar, iniciar um plantio, iniciar uma área de pastagem, esse fogo ele pode fugir do controle porque está tudo seco, não tem chuva, não tem água, está tudo seco e o fogo se alastra com muita facilidade e acaba causando grandes tragédias ambientais. Nós conseguimos visualizar isto claramente através desse gráfico disponibilizado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse é um comparativo mensal do índice de focos, né, de incêndios registrados no território brasileiro neste ano de 2020. Então nós temos aqui neste eixo do gráfico o número de focos registrados e neste eixo do gráfico os meses, o comparativo entre os meses, né? Então nós temos aqui de janeiro a setembro. Esse gráfico ele foi atualizado no dia 10/9 de 2020. Então nós podemos visualizar que de janeiro até maio a situação ela estava bastante controlada, né? Houveram poucos focos, mas em junho começou a aumentar, julho aumentou e agosto foi registrado o maior índice, né, de focos de incêndios. Setembro diminuiu um pouco, mas ainda é alto comparado aos outros meses. E por que isso? Porque é justamente nessa região, nessa época, né, que é o período de estiagem. Nessa época não chove muito, as chuvas iniciam aqui a partir de outubro, né? Então, nesses meses há um aumento exponencial no número de focos de incêndios no nosso território, infelizmente. Bom, e eu acredito que vocês já viram nos noticiários, né, na televisão, na internet, nos jornais, sobre o que está acontecendo com o nosso Pantanal mato-grossense, aquele bioma localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como nós aprendemos nas semanas anteriores do PET Volume 3, né? O Pantanal ele está sofrendo com queimadas, né? Existe um incêndio gigantesco que já consumiu 12% do Pantanal, de acordo com essa reportagem que eu tirei do site da National Geographic. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês acessarem na íntegra essa reportagem. A reportagem documentou o avanço dos incêndios no Pantanal mato-grossense, onde o número de focos de queima bateu recorde nos meses de julho e agosto. As chuvas costumam chegar em outubro. Então, como nós vimos, essa época do ano, né, de julho, agosto, é uma época bastante seca por falta de chuvas, né? As chuvas só se iniciam mais para o final do ano. Então,
Incêndios, focos de incêndios podem ser iniciados por inúmeros fatores, a maioria deles são por ação humana, né? Mas um pequeno foco de incêndio se alastra, né? O fogo ele se alastra porque tá tudo seco, todo mato seco, não tem chuvas, então ele acaba virando um grande incêndio incontrolável e infelizmente acaba destruindo grandes áreas, né, de preservação, de mata nativa, a fauna, a flora, né? Então todos esses organismos, todo o ecossistema é prejudicado. Então vamos dar uma olhadinha aqui na reportagem. De janeiro até o final de agosto, o fogo no Pantanal brasileiro já havia queimado uma área correspondente a 12 cidades de São Paulo. 18.646 km², cerca de 12% da área total do bioma, segundo os dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE também detectou 10.316 focos de queima desde o início do ano até 3 de setembro, o maior número para o período desde o início dos registros em 1988. E o pior ainda está por vir. Setembro é o mês com a média mais alta de focos. As chuvas costumam chegar na segunda metade de outubro. Pelo menos, em Mato Grosso, 95% da destruição ocorreu em áreas de vegetação nativa, campos de gramíneas e ervas, florestas, palmeiras, arbustos e toda a fauna que se aproveita desse ecossistema, perdidos para as chamas, segundo o Instituto Centro Vida. Então é uma verdadeira tragédia, né? É uma tristeza, vamos torcer para que essa situação seja controlada o mais rápido possível, para que os prejuízos sejam os mínimos possíveis, né? Nós temos aqui algumas imagens mostrando a realidade do Pantanal nesse momento, né, em que está sendo consumido pelas chamas. Bom, então vamos continuar seguindo a leitura do texto. Além disso, a prática de queimadas, né, além de todos esses problemas dos incêndios, a prática das queimadas reduz a umidade do solo e acarreta na sua compactação, o que resulta no desencadeamento do processo erosivo e outras formas de degradação da área. Então o fogo, ele reduz a umidade do solo e o solo fica seco, compacto, né? E isso faz com que aconteça a erosão. Os processos erosivos são aqueles onde surgem buracos, valas, né, no solo, porque o solo ele vai embora, ele é levado, né, pela água da chuva, pela ação dos organismos, vão causando aquelas valas, aquelas valetas e aqueles buracos. O solo ele é levado, ele é lavado, né? E isso é um problema sério porque causa degradação ambiental daquela área. Sob o ponto de vista agronômico, o Ministério da Agricultura não recomenda a prática das queimadas. A queimada elimina nutrientes essenciais às plantas, como o nitrogênio, o potássio e o fósforo. A flora e a fauna são prejudicadas. Muitos animais morrem, né? Muitas plantas, muitas espécies nativas são eliminadas, então é um sério problema. O coordenador explica que, na medida em que provoca alterações nas características físicas, químicas e biológicas do solo, a queimada contribui significativamente para a degradação e redução da capacidade produtiva da terra. Então, o solo ele perde os nutrientes, ele perde umidade, né? Então ele fica incapaz de produzir, de ter uma alta produção. Então ele se transforma num solo pobre. Isso não é interessante para quem tem intenção de plantar alguma coisa naquele solo. E como o solo é a base de todo o sistema agrícola, gera prejuízos na produtividade das culturas e aumenta os custos de produção. Os impactos são sociais, econômicos e ambientais. Então, isso causa problemas para as pessoas, né? A fumaça causa problemas de saúde, causa problemas econômicos, porque se o solo é pobre, os custos de produção aumentam. Se os custos são maiores, esses valores, esses custos são repassados para os consumidores, né? Então, trazem problemas econômicos e problemas ambientais, porque destroem áreas nativas, mata os animais, né? Destrói os ecossistemas, a fauna, a flora, todo mundo perde com esse tipo de prática. Isso traduz a importância da conscientização dos produtores no sentido de não utilizarem essa prática, afirma.
Além de afetar os solos, o fogo deteriora a qualidade do ar, levando até o fechamento de aeroportos por falta de visibilidade, reduz a biodiversidade e prejudica a saúde humana. Ao escapar do controle, atinge o patrimônio público e privado, como florestas, cercas, linhas de transmissão e de telefonia, construções, etc. As queimadas alteram a composição química da atmosfera e influem negativamente nas mudanças globais, tanto no efeito estufa quanto na redução da camada de ozônio. Então, toda essa fumaça que é produzida através dos incêndios acabam aumentando os níveis de gás carbônico da atmosfera e isso aumenta as temperaturas, né, do ambiente e também causam problemas, reduzindo a camada de ozônio, que é aquela camada que protege, né, o nosso planeta da entrada de raios agressivos que vêm lá do Sol, como os raios ultravioletas, né, excesso de raios ultravioletas. Então, as queimadas também causam prejuízos nesse sentido. Do ponto de vista técnico, só seria admissível a utilização de queimadas no campo em situação de emergência fitossanitária, como a ocorrência de pragas e doenças na lavoura, mas isso seria em casos muito pontuais e extremos, com a aprovação de especialista, ressalta. Então, o produtor ele deve usar a queimada apenas em casos extremos, né, quando acontece ali a proliferação de alguma praga na plantação, que aí o fogo elimina os focos, né, dessas pragas, mas isso são casos raros e se isso acontecer, o produtor tem que utilizar, né, a autorização de órgãos ambientais, ele tem que utilizar ali serviços de um especialista, né, não pode ser assim de qualquer jeito, tem que ser um negócio muito bem feito e muito controlado para não causar aí esses prejuízos que nós citamos, né. A principal fonte de informações sobre queimadas no Brasil é a Embrapa, Monitoramento por Satélite. É o centro temático da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, né, localizada lá em Campinas, com foco em pesquisas e inovações geoespaciais para a agricultura. Então, a Embrapa, Monitoramento por Satélite, é um ramo da Embrapa, dessa empresa, né, brasileira de pesquisas agropecuárias, especializada em monitoramento do território brasileiro através de imagens de satélite. Então, eles acabam monitorando e fazendo levantamento de informações relacionadas a focos de incêndios, queimadas, índices, né, etc. Usando suas informações, outras unidades da empresa, da Embrapa, desenvolveram tecnologias que, se devidamente utilizadas, ajudam a evitar a prática das queimadas como um instrumento de manejo, trazendo benefícios ao meio ambiente e à sociedade. Então, através dessas informações, desse monitoramento e desse levantamento, né, que a Embrapa realiza, ela consegue também desenvolver tecnologias, né, que evitam a prática das queimadas. Então, outras alternativas para que o produtor possa utilizar em vez das queimadas. Acesse o estudo publicado pela Embrapa que apresenta tecnologias alternativas para substituir com vantagens o uso do fogo na vegetação. Eu vou disponibilizar para vocês o link desse estudo para que vocês deem uma lidinha e entendam melhor. Eu trouxe para vocês aqui os principais tópicos publicados nesse estudo da Embrapa sobre as alternativas ao uso do fogo na agricultura. Então, o que o produtor pode fazer para utilizar outras alternativas, né, em vez de fogo, em vez de queimadas que só trazem prejuízo, como nós vimos. Número 1, ele pode fazer o melhoramento do solo disponível através da utilização de plantas específicas. Segundo o pesquisador da Embrapa Acre, Falberni Costa, o cultivo de plantas de cobertura de solo, como leguminosas, ajuda na proteção contra os processos erosivos causados pela ação da chuva. Adiciona nitrogênio orgânico ao solo para cultivos sucessores às leguminosas, né, para aquilo que eles vão plantar depois, e auxilia no combate às ervas daninhas, com reflexos na limpeza das áreas para cultivo e incorpora matéria orgânica ao solo, servindo de adubo natural. Então, através desse estudo, né, observou-se que algumas espécies de plantas, algumas leguminosas, têm o poder de melhorar o solo, né? Então, elas
aumentam a produtividade do solo, porque elas aumentam a fixação de nutrientes nesse solo, aumenta a disponibilidade de matéria orgânica nesse solo, né? Então o solo ele fica mais produtivo, e então o produtor não tem necessidade de limpar, de abrir novas áreas de cultivo, ele pode melhorar o que ele já tem, evitando assim, né, a necessidade de novas queimadas, de novos desmatamentos. Outra alternativa é a trituração da capoeira, que serve de cobertura e adubo natural para o solo. Capoeira é o conjunto da vegetação rasteira, de matos, arbustos, né? Então, se triturar essa capoeira, essas plantas, né, elas vão servir de cobertura e adubo natural para o solo. Então, ao invés de queimar, é mais interessante triturar e utilizá-las como adubo para o próprio solo. Esta prática é possível com um equipamento conhecido como TrituCap, um trator de grande porte equipado com triturador de capoeira. A tecnologia desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental, lá em Belém, no Pará, em parceria com 2 universidades alemãs, já é adotada em alguns estados da Amazônia e em breve será realidade também para produtores familiares do Acre. Muito legal isso. 3. Utilização do amendoim forrageiro, que é uma leguminosa bastante utilizada em consórcios com gramíneas. Então, as folhas e talos secos servem para adubar o solo, aumentando a fertilidade e a capacidade produtiva, resultando em melhoria na qualidade das pastagens e aumento da longevidade dos capins, evitando a queima para a renovação das pastagens. Então, iniciando as atividades da semana, número 1, com base no texto, responda. Letra A. Cite a finalidade da prática das queimadas pelos agricultores. Bom, então os agricultores utilizam as queimadas para limpar e preparar o solo para plantio ou criação de pastos, né, para o gado. B. Enumere os danos que essa prática primitiva causa ao solo e aos demais recursos naturais. Bom, então se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver que são inúmeros prejuízos causados pelas queimadas. Um deles elimina os nutrientes do solo, prejudica a fauna e a flora, prejudica o solo. Os impactos sociais, né, causados pela fumaça, causa prejuízos para a saúde, prejuízos para os patrimônios, né, para as casas, para as propriedades públicas, privadas. 5. Impactos econômicos e 6. Impactos ambientais. C. As queimadas alteram a composição química da atmosfera. Quais consequências essas alterações podem trazer para o planeta? Nós vimos que as queimadas elas causam vários prejuízos. E um deles são os prejuízos ambientais, né? Então, através daquela liberação de toda aquela fumaça, são liberados também gases tóxicos na atmosfera, como, por exemplo, excesso de gás carbônico. Então, as queimadas alteram a composição química da atmosfera através da liberação desses gases e influem negativamente nas mudanças globais, tanto no efeito estufa, né, intensificando o efeito estufa, quanto na redução da camada de ozônio, que é aquela camada que protege a entrada excessiva de raios perigosos que vêm lá do Sol, como os raios ultravioletas. D. A principal fonte de dados sobre queimadas no Brasil é a Embrapa Monitoramento por Satélites. Como as informações coletadas podem contribuir para a preservação ambiental? Bom, as imagens disponibilizadas pelos satélites são essenciais na elaboração de mapeamentos e monitoramentos do uso e da cobertura das terras, e a partir disso desenvolvem tecnologias que ajudam a evitar a prática das queimadas como um instrumento de manejo. Então, através dessas imagens, desses dados, né, os pesquisadores desenvolvem tecnologias e alternativas que ajudam os produtores a não terem que utilizar mais as queimadas para preparar o seu solo, e assim todo mundo ganha. 2. Leia o trecho da reportagem a seguir e responda as perguntas que se seguem. Vamos ler o texto. Pantanal, queimadas colocam em risco animais ameaçados de extinção. Essa matéria foi atualizada no dia 13/11/2019 por ANDA, Agência de Notícias de Direitos Animais.
O número de queimadas no Pantanal cresceu 506% entre 1º de agosto e 31 de outubro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com o fogo, chegam as consequências. A vida de animais de diversas espécies, algumas ameaçadas de extinção, é colocada em risco. Entre agosto e outubro de 2018, foram 1.147 focos de incêndio. No mesmo período de 2019, foram 6.958 focos. O pior cenário foi registrado em outubro, com 119 queimadas em 2018 e 2.430 em 2019. Em agosto, o número subiu de 243 para 1.641 em setembro, de 785 para 2.887. É muita coisa, né? O Refúgio Ecológico Caimã, maior centro de reprodução da arara azul no Pantanal, que é administrado pelo Instituto Arara Azul, teve 60% da área atingida pelo fogo. No local, há 98 ninhos, dos quais 52% são naturais e 48% são artificiais. O fogo atingiu nossa fazenda no dia 10 de setembro, contou a bióloga Neiva Guedes, presidente do Instituto e professora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera, Uniderp, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal de Campo Grande. Letra A. Compare os dados de queimada no Pantanal nos meses de agosto a outubro de 2018 e agosto a outubro de 2019. Bom, então se a gente analisar o texto, nós vamos ver que entre agosto e outubro de 2018 foram registrados 1.147 focos de incêndio e no mesmo período do ano seguinte, em 2019, foram 6.958, ou seja, quase 6.000 focos a mais. B. Como as queimadas colocam em risco a vida de animais silvestres, podendo levá-los à extinção? O fogo ele mata muitos desses animais e destrói seu habitat, reduzindo drasticamente a sua população. Infelizmente, né? Bom, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 1 do nosso novo volume, o PET 4. Eu espero que vocês acompanhem as aulas, acompanhem as explicações, tirem suas dúvidas, se façam as atividades no caderno e depois preencham os formulários para que eu possa registrar a participação de vocês aqui. Caso tenham alguma dúvida, precisem de ajuda, vocês sabem, podem sempre contar comigo, tá bom? Pessoal, então é isso. Até semana que vem. Abraços. Tchau, tchau.